Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, a tua janela de informações sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Não te esquece, manda tuas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @defensor Cássio Bittar. No EP de hoje, tenho a alegria e a honra de ter aqui no Comando do Consumidor o Dr. Sávio Barreto, que é professor advogado e é o presidente eleito da OAB Pará para o triênio 2025-2027. Doutor Sávio, muito obrigado por sua presença aqui no Comando do Consumidor, é uma alegria. Nosso público, né, ele é constituído de muitos estudantes, acadêmicos de direito, mas também muitos advogados. Cássio, muito obrigado pelo convite para participar desse seu prestigiado programa Comando do Consumidor. Eu fico muito entusiasmado com o interesse, de modo geral, da imprensa em relação ao futuro da OAB após esse pleito eleitoral que aconteceu no dia 18 de novembro. Estou à disposição aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, falar um pouco do nosso planejamento, não só para a advocacia, mas para a sociedade também, né? A OAB não interessa apenas a nós, advogados e advogadas, a sociedade tem muito a ver com a OAB. E vamos falar um pouco sobre isso aí, estou à disposição para a gente bater esse papo. Bacana, é importante falar sobre isso, que historicamente a OAB, além de fazer a representação da classe, né, o que é muito importante para o seu fortalecimento, né, para a constituição de melhorias, ela também historicamente se posicionou sobre temas relevantes para a sociedade, seja no cenário nacional, seja num cenário regional. Como é que o senhor está prospectando isso para o futuro? O senhor acredita que a OAB deve manter essa tradição de se manifestar? Nós vamos ter aí, ano que vem, diversos debates interessantes, não só debates relacionados a questões climáticas, mas também debates relacionados aos desafios amazônicos, né? Sim. Como é que o senhor vê isso? Cássio, é mais que uma tradição, é uma obrigação, né, legal, normativa, de defender a sociedade. É bom explicar isso para as pessoas. A OAB, diferente dos demais conselhos de classe, não tem apenas o dever de defender a categoria, né, a advocacia. Né? Você tem lá na previsão legal de que cabe à OAB selecionar, fiscalizar o exercício da advocacia, como qualquer conselho de classe, né, que seleciona e fiscaliza os seus pares. Mas a OAB em particular, por conta da moldura constitucional, do artigo 133 da Constituição Federal, nós recebemos uma atribuição a mais, que é a atribuição de defender a sociedade, os valores constitucionais, os direitos fundamentais. É por isso que a OAB, diferente dos outros conselhos, está se pronunciando sobre um dano ambiental, sobre o problema de direito à moradia, né, sobre uma situação envolvendo um problema carcerário. Ou seja, tudo que diz respeito à sociedade seja relevante, a OAB tem um dever de acompanhar, de fiscalizar, de se pronunciar, montando uma rede, né, fazendo parte de uma rede de proteção a esses direitos fundamentais e aos valores previstos na nossa Constituição Federal. Essa atuação, muitas vezes, ela é organizada através das comissões, né? São comissões temáticas que atuam especificamente, inclusive tem uma das comissões que diz bastante respeito também à atribuição e a nossa atuação aqui no Comando do Consumidor, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. O senhor tem alguma expectativa para essa comissão? Tem algum alinhamento? Já planejou algo ou ainda está tomando pé montando as comissões? A gente tá montando várias comissões paralelamente. Eu, particularmente, estou encarregado de fazer essa montagem com base, inclusive, em compromissos pré-eleitorais. Então, durante a caminhada eleitoral, várias pessoas se apresentaram para gerir as novas comissões e também estou contando e de portas abertas para quem está atualmente no sistema, gerindo comissões e quer continuar participando. Desmontamos o palanque e todos que querem contribuir para a nova gestão do OAB, a gente está de portas abertas, a gente quer unificar todo mundo e trabalhar da melhor forma possível. Agora, o que é importante as pessoas entenderem em relação ao funcionamento da OAB, você tem dentro do sistema a Escola Superior da Advocacia, você tem a Caixa de Assistência do Advogado, você tem o Tribunal de Ética e Disciplina e você tem o Conselho Seccional, do qual eu sou um conselheiro e diretor como presidente, que é um órgão deliberativo,
né, lá que as decisões são tomadas em relação ao que vai ser feito ou deixar de ser feito na OAB. E você tem as comissões temáticas. Nesse contexto todo de vários órgãos, de uma estrutura complexa, a comissão temática é o celeiro, é o estuário onde as questões são produzidas e levadas para a deliberação dentro do Conselho. Um sistema OAB que não tenha comissões funcionando a pleno vapor não vai responder adequadamente à sua função institucional. Ponto final. Então, se você não tiver, dentro de um planejamento como esse que a gente está traçando, pessoas que vão efetivamente estar engajadas em montar uma comissão do consumidor, e além de montar, além de ter um nome lá como presidente, como membro, efetivamente estar atento a tudo que acontece no nosso Estado a respeito do consumidor. Perfeito. As ações estatais, como é que está funcionando o nosso PROCON, ele está funcionando bem, não está, tem que ser criticado, temos que apresentar uma sugestão para o Poder Executivo. Sim. As grandes violações de direito do consumidor, o que nós podemos fazer em relação a elas. Não temos, por exemplo, que fazer uma parceria com a Defensoria Pública, que também atua fortemente na defesa do direito do consumidor, falar com o Ministério Público. Enfim, se a gente não tiver uma comissão com pessoas engajadas em trabalhar, e o trabalho é voluntariado, porque ninguém recebe nada, Sim. a OAB não funciona. Perfeito. Então, eu estou com uma preocupação muito grande agora, nesse momento de transição, de escolher as pessoas certas que vão ocupar esse que, para mim, é o cargo mais importante da OAB. Presidência das comissões e, consequentemente, todos os demais membros. Estou selecionando com muita calma isso, porque se a gente errar e eu não botar as pessoas que estão realmente empenhadas em trabalhar, aquela comissão, infelizmente, não vai responder da forma como a gente quer. Perfeito, doutor. Mas, olha, tem pergunta aqui do internauta. Vamos lá. E eu fico muito feliz que muitos advogados, acadêmicos, bacharéis mandaram suas perguntas e nós vamos tentar responder dentro do possível, do tempo que nós temos, algumas delas. Aqui a Raíssa Porto, advogada, via WhatsApp, mandou a seguinte pergunta. Ela diz assim: recentemente, no município do Acará, uma advogada, no exercício de suas funções, foi agredida por um escrivão de polícia. Considerando cenas de violência e a violação de prerrogativa dos advogados são recorrentes, quais as medidas a OAB Pará poderá adotar para impedir que atos como este se repitam? O que aconteceu no Acará, Raíssa, foi uma cena grotesca, né? A autoridade policial lá segurou o celular, foi violento contra a advogada. Uma cena brutal, porque é um homem com porte físico imenso e aquela advogada ali naquele enfrentamento. E é claro que uma cena como essa não atinge apenas a advogada. Toda a advocacia, principalmente a mulher advogada, se sente violentada, porque, ainda que em menor grau, elas sempre experimentam isso, sobretudo nessa relação com a segurança pública, né? Tem muitos delegados, muitos agentes de autoridade que são extremamente respeitosos com a advocacia, mas, infelizmente, dentro da segurança pública tem pessoas que tratam o advogado com total desprezo e, muitas vezes, com violência. Isso gerou uma repercussão muito grande. No caso dessa advogada, eu falei pessoalmente com isso. E você tem aí várias providências a serem tomadas. Primeiro, existe dentro do sistema OAB uma comissão de prerrogativas que funciona em regime de plantão, justamente para atuar imediatamente em casos como esse. Então, ela acionou, inclusive, a comissão de prerrogativas. Eu fui acionado na época que a gente estava no meio do processo eleitoral, né? E nós, a própria comissão, eu entrei em contato com ela, mas a comissão, que é quem está, obviamente, na gestão e que tem toda a estrutura para atender, foi até ela. Eu, inclusive, faço questão de registrar isso, porque a comissão de prerrogativa, né, da atual situação, que disputava a eleição comigo, atendeu ela, tomou algumas providências imediatas ali no sentido de acolhê-la, fez até onde me consta um ato de desagravo, né, que tem uma previsão legal no nosso estatuto que nos permite realizar esse ato, que é um ato de protesto formal contra a autoridade que violou nossas prerrogativas. Agora, mais importante do que isso, é tomar providências jurídicas contra o infrator. Esse infrator, ele tem que ser denunciado à corregedoria, mas não é só apresentar a denúncia e protocolizar, para depois sabe Deus o que vai acontecer com aquela denúncia. Perfeito. É acompanhar e exigir que haja uma decisão punitiva no âmbito administrativo, fala o prefeito de corregedoria, seja aplicando, inclusive, uma pena de exoneração, se for o caso, mas seja também tomando providências de natureza cíveis e criminais. Fazer com que esse infrator
ele se veja na obrigação de contratar um advogado para defender ele, para ele saber a importância do advogado, porque todo mundo um dia vai precisar de um advogado para alguma coisa na sua vida. Então, é isso, a nossa preocupação hoje em termos de violação de prerrogativas, não é apenas aquela reação imediata, que é importante, que você posta no Instagram, que você acolheu a pessoa, que fez o desagravo. A própria nota, né? Isso é importante, nota de repúdio, ok, isso tem que ser feito, claro. Mas não é isso que vai mudar essa cultura de agressão ao advogado. Tem infrator, aí, Raíssa, que pessoas que violam nossas prerrogativas e que quando recebem desagravo, nota de repúdio, ainda comemora. Ainda diz, olha, mandaram uma notinha de repúdio contra mim. Ah, fizeram desagravo. Ri desse tipo de ação porque não tem nenhum impacto na vida dele, ainda faz disso piada. Sim. Né? O que vai realmente preocupar são medidas judiciais e cíveis contra esse infrator. Então, a gente quer montar dentro da nossa comissão de prerrogativas uma procuradoria mais atuante, que não só dê entrada nesses processos cíveis e criminais contra infrações graves como essa, mas que acompanhe isso até o final, para que ele não seja salvo aí por algum corporativismo. Ou seja, existe a norma, existem as leis, existe um aparato para respaldar a repressão, prevenção desse tipo de ocorrência, o que tem que dar efetividade, né? Cobrar funcionamento. Funcionar contento e dar resposta. Mostrar que quem passar essa linha vai sofrer consequências. Perfeito. Olha, o Anderson Silva, aqui de Belém, através da nossa mineração, apresentou uma pergunta interessante aqui. Diariamente, advogados e estudantes diligenciam pelo Fórum Civil de Belém. Os corredores são quentes e a espera pelas audiências, muitos padecem no calor. Sabemos que a gestão do espaço é do Tribunal de Justiça. Existe a previsão da nova gestão da OAB intervir junto ao tribunal para a melhoria da segurança e conforto dos advogados nesses espaços? Como é o nome do nosso colega? É o Anderson. Anderson, já existe um encaminhamento em relação a isso que foi tomado por iniciativa do próprio tribunal. O Fórum Civil está mudando de local, né? Está indo ali na Marquês, né, onde eram os salesianos. Sim, já tem até o Tapume lá, vai ser o novo Fórum Civil de Belém. A Pedro Miranda, eu acredito que é Pedro Miranda, né? Isso. Então, certamente deve ser uma estrutura mais moderna, creio que certamente refrigerada. Então, essa questão, vamos dizer assim, do conforto físico, nós temos já um encaminhamento. Não adianta pedir para botar ar-condicionado lá no fórum, eu sei porque aquilo vai mudar. Então, essa reclamação é muito antiga, porque a gente está em Belém do Pará e a gente anda, olha, desse jeito aqui, né? Isso é desumano. A gente tem que trabalhar dessa forma em um fórum civil que não tem ar-condicionado. Mas isso, de uma certa forma, já está encaminhado. O grande desafio, a partir de agora, não vai ser exatamente o calor, né? Vai ser o atendimento, né, dentro do Fórum Civil e, particularmente, em especial, o nosso problema gravíssimo da morosidade do nosso Poder Judiciário Estadual. A morosidade está na Justiça Federal, ela está na Justiça do Trabalho, ela está na Justiça Eleitoral, mas na Justiça Comum, na Justiça Estadual, seja no Fórum da Capital do Interior, a gente está com um problema gravíssimo de morosidade. Inclusive, isso está detectado, né, e comprovado por relatórios do CNJ, como Justiça em Números, que saiu o último relatório agora recentemente, demonstrando que o nosso tribunal anda mal das pernas no que se refere ao índice de produtividade. A OAB tem que fazer um enfrentamento especial em relação a esse problema. É claro que a gente vai procurar inicialmente um diálogo institucional. Não é diálogo chegar lá com o tribunal, vai dizer, olha, quero mais celeridade, o processo está atrasado. Não é discurso genérico. A gente vai conversar com o tribunal apresentando números, dados e identificando, a nosso ver, onde está o problema. A gente vai chegar com o tribunal e perguntar, tribunal, o que nós, advogados, podemos fazer para ajudar essa situação, para que a gente possa fazer com que o juiz também nos atenda. O juiz hoje, Cássio, no Fórum Civil de Belém, muitos deles, né, pensam da seguinte forma: eu sou aqui um juiz, eu tenho um assessor e um estagiário, eu tenho 5.000 processos. E eu tenho aqui uma fila de centenas de advogados insatisfeitos porque o processo não anda e porque eu não dou conta, porque eu não tenho estrutura. Aí esses advogados querem falar comigo porque o processo não anda. E eu não tenho tempo nem estrutura para despachar o processo deles. Se eu for parar para atender o advogado, eu não despacho mais nenhum processo. Então, é uma lógica, né, que é autofágica e que acaba colapsando o funcionamento de uma vara. Aí o juiz tem uma justificativa para não atender o advogado está insatisfeito porque ele tem o direito de falar com o juiz e o processo não anda.
E o jurisdicionado padece, né? Que é quem sofre mais. Né? A gente sofre porque a gente precisa que o processo ande para a gente conseguir receber o nosso dinheiro, conseguir trabalhar, o processo tem que chegar ao fim para a gente poder ter êxito e se sustentar. Agora, quem sofre mais é aquele que precisa da tutela jurisdicional e que às vezes é impelido a fazer um acordo extremamente desfavorável porque o processo não vai chegar ao fim. Então tem um enfrentamento muito especial, eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios da nossa gestão, é construir junto ao Tribunal de Justiça, pela via diplomática, com medidas que a gente tenha que tomar, para conseguir ter alguma melhoria no nosso Fórum Civil de Belém e do interior do Estado. Perfeito, doutor. Para terminar aqui, tinha uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Muita gente falou sobre isso nas nossas redes sociais. Em 2025, o Estado do Pará vai sediar o maior evento sobre mudanças climáticas do planeta. Na pauta aí você tem transição energética, você tem descarbonização da cadeia produtiva, vários temas interessantes. Mas também deve vir à tona temas regionais e desafios que nós temos bem particulares da Amazônia, como a exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó, como a violência institucional a determinados grupos. Como é que a OAB está inserida nesse processo? Já pensou de que forma a OAB deve estar inserida? Existe algum side evento planejado para ocorrer no período ou durante o ano de 2025? A gente tem várias ideias, Cássio, em relação à COP30, porque esse vai ser o grande evento do nosso Estado. No ano que vem, a OAB tem que participar em relação a isso. Eu estou ainda um pouco limitado para falar no assunto, porque eu não recebi ainda um relatório do que a comissão que foi criada na atual gestão fez em relação a isso. Existe uma comissão dentro da OAB encarregada especificamente de acompanhar a COP30. Mas eu ainda não recebi um relatório dos trabalhos que foram desenvolvidos para a gente dar continuidade a isso. A gente quer dar continuidade e agregar isso às nossas ideias. Mas o que eu posso falar antecipadamente? A gente tem duas preocupações. Primeiro, que a OAB ela esteja atuante na fiscalização dos atos preparatórios desse evento. A gente acha que, como membro da sociedade civil, nós precisamos garantir e exigir que esse evento se realize de forma exitosa, diante de todas as preocupações com essas obras, de infraestrutura, né, de como vai ser feita a logística de segurança durante o período do evento, para que isso aconteça de uma forma segura para todo mundo e que seja realmente, transmita uma imagem boa do nosso Estado para o mundo todo. E, além desses atos preparatórios, que eu quero que a nossa comissão acompanhe isso permanentemente até o início do evento, a gente quer, quando conseguir dialogar com o evento, a partir do ano que vem, construir o nosso lugar de fala dentro dele. Não estou falando apenas do presidente participar, estar lá na mesa, não é só isso. Eu quero a participação das comissões do OAB nos vários temas que serão abordados, porque a gente vai ter muitos temas sociais. Então, porque se você está tratando aqui de direitos humanos, eu quero que a nossa voz de direitos humanos, o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, esteja nesse painel, esteja falando e contribuindo com aquilo que a gente está trabalhando e detectando aqui na nossa comissão. E por aí vai. Então, eu quero garantir, dentro da estrutura do evento, que é uma estrutura, né, que tem regras, o espaço que nos cabe como Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito, doutor Sábio. Doutor Sábio Barreto, muito obrigado por tua presença aqui, em nome de toda a equipe do DOL, dos nossos internautas, agradeço. Sei que nesse momento o senhor está aí numa peregrinação de compromissos com a imprensa quer saber como a OAB, quais são a expectativa, né, que existe para a OAB, para a gestão da OAB aí no próximo triênio, e eu sei que a sua agenda está bastante requisitada, então saiba que receba a nossa gratidão por sua presença aqui. Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição para falar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E quero manter a partir daí uma relação muito próxima com a imprensa, porque se a gente não tiver imprensa para divulgar o que a gente está fazendo, a gente não aparece e não mostra a força que a gente tem de todo um trabalho que vai ser desenvolvido a partir de janeiro. Muito obrigado pela oportunidade, Cássio. Um abraço a todos os espectadores aí do Comando do Consumidor. Perfeito. E você que nos acompanha aqui no DOL já sabe. Mande suas perguntas, denúncias, faça a sua sugestão de pauta para as redes sociais do DOL e para o Instagram, @Defensor Cássio Bittar.
Não te esquece. A informação sempre é o melhor negócio.